chuva do século deixa um rastro enorme de destruição. Essa é uma das catástrofes naturais mais mortais já registradas na história do país. Um ano de chuva em 8 horas, segundo os especialistas. A água e granizo atingiram duramente grande parte do país e provocou inundações rápidas em muitas áreas, principalmente na região de Valência, na costa leste da Espanha. As chuvas que atingiram a região de Valência, na Espanha, tiveram um índice elevado de pluviometria, atingindo 491 litros por metro cúbico. Isso equivale à chuva de um ano. E o que acabou ocorrendo é que as inundações nas áreas muito impermeabilizadas e também as enxurradas provocadas por essa forte chuva criaram verdadeiras armadilhas, tanto para as pessoas como para os animais. Imagens de satélite mostram a extensão do impacto. A tempestade trouxe uma enorme devastação. As imagens por satélite nos deixam ver a grande ocupação do território pela inundação que destruiu não só áreas agrícolas, mas também áreas residenciais, comércio e também provocou centenas de vítimas fatais. Até o fechamento desta reportagem, a maioria das mortes, mais de 200 até agora, foi registrada na região de Valência. A região de Valência apresenta uma alta vulnerabilidade a inundações, porque o rio Túria recebe afluentes que vêm do interior e canalizam muita água de chuva, provocando intensas inundações nas áreas de várzea, que foram ocupadas de uma forma sem planejamento. Isso já próximo da própria foz do rio Túria, na região de Valência. E o que resolveria esse problema seria um grande projeto de macrodrenagem de adaptação climática para salvaguardar a vida da população. As chuvas deixaram cerca de 140 mil pessoas sem energia e causaram um bloqueio de estradas. Em alguns lugares foram registrados mais de 400 litros de precipitação por metro quadrado. As chuvas, que chegaram acompanhadas de fortes ventos e tornados, foram causadas por um fenômeno meteorológico, conhecido localmente como DANA, depressão isolada em altos índices. A região do Mediterrâneo é uma região de muita umidade e também de muito calor. E o que acabou acontecendo no caso de Valência foi uma grande umidade que sofreu uma condensação devido a uma súbita frente fria, uma frente polar. Então isso levou a uma condensação e uma precipitação muito intensa, uma tempestade. E aí isso foi muito semelhante à tempestade Daniel, que em 2023 atingiu a Grécia e também a Líbia, fazendo milhares de vítimas. Então esse é um fato que está ocorrendo na região do Mediterrâneo e está se tornando um fato bastante comum e tende a se repetir. Esses eventos climáticos, meteorológicos, a população já está acostumada com eles até certa intensidade. Então, setembro, outubro, que é o outono espanhol, é esperado esse tipo de evento, essas tempestades que eles chamam inclusive de gotas frias, só que não nessa intensidade tão grande. Só que com a questão uma das principais consequências da mudança climática, do aquecimento global, é que os eventos extremos estão ficando cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos. E a gente não consegue prever, quando esses eventos acontecem, nessa escala de tempo, que vai ser com uma intensidade tão brutal. Então, os serviços meteorológicos tinham avisado já a população, lá em Valência, que tinha possibilidade de formação de uma gota fria. Só que todo setembro, outubro, tem essas tempestades acontecem. Só que não nessa intensidade tão grande. E via de regra, com o aquecimento global e principalmente com o aumento da temperatura dos oceanos, a gente tem um aumento na intensidade dessas chuvas. A gente tem tanto lá na região da Flórida ali, um aumento na intensidade dos furacões, ali nos Estados Unidos ali. E também o mar Mediterrâneo hoje, ele está com a temperatura média 2 graus acima da média histórica. Então isso provoca uma intensificação muito grande
desses eventos associados à chuva. Cidades e vilarejos estão devastados. O povo está assustado e sem ter para onde ir. Sentimos desespero e impotência. Você se vê com as mãos atadas. Você se pergunta, parece o fim do mundo. Pessoas, carros estavam sendo levados, estavam pedindo ajuda e você não pode fazer nada, porque se você conseguisse, você ia com eles. Você enlouquece nisso tudo, procura respostas e não consegue encontrá-las. Respostas difíceis para um cenário destruidor e que carrega vítimas. O Serviço de Meteorologia já tinha alertado sobre a formação de gotas frias, né? Só que a população não estava esperando a formação de uma gota fria com tanta intensidade, uma tempestade com tanta intensidade, né? A gente vê que em um dia choveu o equivalente a que choveria um ano naquela região, né? Mas efetivamente a gente tem dois pontos aí. Quando as pessoas estão muito acostumadas a um tipo de evento, elas não se mobilizam de prontidão porque elas acham que vai ser um evento corriqueiro, né? E segundo, quando o equivalente à Defesa Civil Espanhola realmente decidiu disparar por SMS, que é assim que os alertas funcionam na Espanha, foi por volta das 20 horas, né? O estrago já estava acontecendo, não tinha mais muito o que fazer. Avisaram uma coisa, alertaram para um fenômeno que já estava evidente. A preocupação com a possibilidade de mais tragédias como essa é alarmante. O primeiro-ministro espanhol falou sobre a situação que assola o país. O nosso país foi atingido pela pior tempestade do século passado. Dezenas de municípios foram inundados, estradas e rodovias foram cortadas, pontes foram destruídas pela violência das águas. E gostaria, antes de mais nada, em nome do governo espanhol, convencido de que toda a sociedade espanhola expresse a nossa solidariedade e carinho às famílias daqueles que morreram nesta tragédia. As imagens são desesperadoras. Este morador viu um homem ser arrastado pelas águas. O principal que quero fazer é expressar as minhas condolências e tristeza pela perda de tantas vidas. Houve também uma enorme destruição de infraestruturas e de bens materiais de muitas pessoas. Ainda existem dificuldades de acesso a algumas localidades. Diante da destruição e perdas irreparáveis, esta mulher se revolta e pede ajuda. Por parte das autoridades, ninguém das autoridades, ninguém sabe como é aqui. Ver se precisamos de alguma coisa. As pessoas têm que vir de fora e a pé para ajudar a mim e a outros vizinhos. Andando porque não podem vir para que me echen uma mano a mim e estão ajudando a outros vizinhos. A revolta do povo é grande. O governo reconheceu que a resposta à emergência das enchentes na região foi abaixo da expectativa e prometeu enviar mais militares para ajudar nos esforços de resgate. A população, durante a visita da realeza às áreas afetadas, jogou lama em direção ao rei. Essas pessoas precisam de esperança, precisamos enfrentar a emergência, mas também dar-lhes esperança e garantir que a plena presença do Estado esteja disponível. Para elas, cada dia vai melhorar, acredito, isso não é uma especulação. Acho que os recursos estão aumentando, assim como a eficácia. Precisamos compreender a raiva e a frustração de muitas pessoas devido às dificuldades que enfrentaram. E a dificuldade em compreender como funcionam todos os mecanismos e operações de resposta a emergências. Para quem vive na Espanha, o que se vê é inacreditável. Eu não vi nada como isso. Eu aqui vivendo 70 anos. Não vi nada parecido. Moro aqui há 70 anos e não vi nada como isso. Choveu muito, mas aqui não choveu. O problema é que a água veio de longe, acumulando muita água aqui. Muitas pessoas tentam resgatar seus pertences em meio à lama. Miguel relata um momento em que a água começou a invadir tudo. A enchente foi devastadora.
Entramos aqui, vi a água fluindo ali e pulamos. Subi e pensei em quebrar o telhado porque foi horrível. Isto foi um terremoto, um tsunami ou algo assim. As pessoas estão bastante afetadas porque não há lojas, não há farmácias, não há supermercados, não há água, não há eletricidade. Não há farmácias, não há supermercados, não há água, não temos luz, não temos água. A água subiu muito rápido e nada pôde ser feito, como conta o trabalhador. Levantamos o carro o máximo que pudemos, o freezer, enfim, qualquer coisa para conservar um pouquinho, mas aí começou a entrar água a cada 10 minutos, não, era muito, a minuto, subindo. As imagens impressionam. Carros empilhados, casas destruídas, resgates de tirar o fôlego. De repente, o alerta de emergência começou a disparar e, quando percebemos, todas as casas nesta área estavam inundadas e começaram a vir helicópteros para evacuar as pessoas, cerca de 15 pessoas, e agora, quando entramos no marco zero, como chamamos, é devastador. Em um retrato tão triste e traumático, há sempre o acolhimento. Milhares de voluntários chegam nas áreas afetadas. Eles carregam ferramentas para ajudar na limpeza e também na tentativa de recuperar pertences das vítimas. São montanhas de carros, montanhas de 6 a 7 metros de carros. Pessoas limpando seus lugares, cheios de lama até os telhados. É simplesmente terrível. Você não pode comparar isso com nada que já aconteceu aqui antes. Uma corrente do bem se formou para amenizar a dor das famílias. Bem, se o governo não fornecer ajuda, alguém terá que fazê-lo. As pessoas ajudam as pessoas. Carmen, de 64 anos, fala que essa é a verdadeira ajuda. Olha, a ajuda é das pessoas que estão chegando. A ajuda é essa. As autoridades são muito lentas e até dificultam e complicam as coisas. Como todos os dias, depois da catástrofe, um exército de voluntários com pás e baldes chega a esta e outras áreas devastadas. Comida, água e roupas também completam a ajuda. Pessoas dispostas a estender a mão neste momento tão difícil. Rafael conta que em segundos conseguiu se salvar e assistir cenas devastadoras. Veio como um tsunami de troncos, água, vegetação. Estávamos na nossa casa, na casa de cima, e vimos como estava derrubando todas as paredes de todas as propriedades dos vizinhos, e a debandada bateu contra a nossa casa, pensando que iria derrubar a casa. Padre Rafael é brasileiro da Diocese de Bauru, no interior de São Paulo. Está na cidade de Quartier de Poblet há 3 anos. Ele conta que a tempestade pegou a população de surpresa. Aqui eles chamam, em espanhol, de danho. Na verdade, seria uma tempestade, né? Seria como se fala em espanhol. Nós sabíamos que chegariam chuvas um pouco mais intensas desde domingo. A meteorologia havia avisado, desde o outro domingo havia avisado. Então nós sabíamos que chegaria na terça, quarta, chegaria assim umas chuvas um pouco mais intensas, né? Aqui em Valência, nós estamos, a cidade fica no mar, né? Na beira do mar. E aqui chove muito pouco. Então a própria população não está acostumada com muitas chuvas. As chuvas que nós temos costume no Brasil, é aquela chuva forte que a gente está acostumado, aqui quase não existe. Desses 3 anos que eu estou aqui, eu vi só 2 vezes chover forte. A chuva aqui é mais ou menos o nosso chuvisqueiro, que a gente chama de chuvisqueiro. Então eles não estão acostumados com uma chuva tão intensa. Então nós sabíamos que ia chover, mas pegou todo mundo desprevenido. O
O padre vê o quanto a população está revoltada com o governo e também com o alerta de chuva que foi ineficiente. O aviso por telefone chegou às 8 da noite. Às 8 da noite já tinha passado tudo praticamente. Porque em alguns lugares começou à tarde, essa chuva, essa inundação começou à tarde, em alguns lugares, aí pertinho das 5 horas, 4, 5 horas, e o aviso de urgente em todos os celulares chegou às 8. Então a população está muito brava com isso também. Né? O erro do Estado aí em colocar muito tarde o aviso. Já tinha acontecido. Então, as pessoas perderam suas casas, as pessoas, infelizmente, perderam muitos familiares, e as pessoas que continuam tirando barro. Então, aqui uma grande solidariedade. No dia seguinte, na quarta-feira cedo, aconteceu como que não sei como que as pessoas ficaram sabendo, com medo, elas encheram os mercados. Então, havia filas e filas de pessoas no mercado achando que ia faltar comida, porque, claro, como obstruiu as principais rodovias que dá acesso à Valência, as pessoas pensaram que iam ficar sem comida, sem o abastecimento de comida nos mercados. Então, no dia seguinte, já na quarta-feira de manhã, já começou a faltar comida, começou a faltar água, começou a faltar carne, porque as pessoas foram e compraram tudo que tinha, pensando que não ia ficar sem. Todos os dias são tensos por aqui. Ver cidades devastadas e saber que há possibilidades de mais vítimas. É muito difícil a gente imaginar cidades arrasadas. São cidades. Então não tem ajuda que seja pouca para essas pessoas. As casas estão devastadas porque entrou a água, os shoppings, entrou água no shopping. Inclusive hoje nós estamos sabendo, um dos maiores shoppings que a gente estava com medo que tivesse muita gente, um shopping que teria garagens subterrâneas abaixo, duas plantas abaixo, né? A Espanha inteira estava com medo, achando que fosse ter muita gente aí afogada nos carros. Graças a Deus terminaram o trabalho hoje cedo e não encontraram nenhuma vítima. Mas há muitas vítimas. Aqui atrás do povoado que eu moro passa o rio, que na verdade não era rio, nunca foi rio. Ele foi construído exatamente por a última grande inundação que teve a cidade de Valência foi em 1957. Estava no governo de Franco, o ditador Franco estava no governo e teve uma grande enchente na cidade de Valência. A cidade de Valência hoje tem 800 mil habitantes aproximadamente. Então teve uma grande enchente. Por isso ele construiu como se fosse um rio vazio. Um rio sem água. Por quê? Para quando tivesse essa enchente, se ocorresse uma outra enchente, igual essa que teve em 1957, a água fosse por ali e daí no mar. Que foi exatamente o que aconteceu na última terça-feira. Foi graças a esse rio vazio que foi construído que toda a água de Valência foi para ele e salvou então a cidade. Então a cidade em si, de Valência, não aconteceu nada. O que sofreram foram os povoados, essas cidadezinhas todas da grande metrópole Valência. Mas o rio passa aqui, 2 quarteirões aqui atrás da minha casa, e eu via na terça-feira à noite muitos carros passando, porque a enxurrada pegou de surpresa os carros que estavam na rua. E muitas pessoas não tiveram como sair, porque como nós aí no Brasil estamos um pouco mais acostumados, né? Quando a enxurrada ela é forte, ela pega o carro, ela prende a porta do carro. A pessoa não sai. Então eu vi muitas pessoas dentro do rio, com a luz do carro acesa, até mandei as imagens, em uma das imagens, né, que foi gravada, as pessoas dentro do carro levando e a luz do carro dentro do carro acesa e infelizmente o carro afundando. Todos esses carros foram para o mar, porque o rio
leva para o mar, né? E o mar devolveu onde começou a devolver, tanto os veículos, como a sujeira na praia, e também os corpos de algumas pessoas, né? Aí no mar. Então está uma situação muito difícil. O arcebispo de Valência colocou à disposição as paróquias, cujas instalações estão em boas condições, como lugares de solidariedade e acolhimento para os afetados pelas enchentes e para os militares das Forças Armadas Espanholas. As paróquias que não foram afetadas, inclusive aqui as 2 paróquias do sou padre, aqui do meu povoado, todas as paróquias nós estamos fazendo então essa campanha, né? Então as paróquias que a água não entrou e as que a água entrou, mas conseguiu limpar, já estão servindo aí desse centro, tanto para abrigar as pessoas, como para receber os alimentos e distribuir os alimentos a partir daí. Então, todas as paróquias que não foram afetadas aqui perto. Estamos recebendo muita ajuda da Espanha, né? Então, as pessoas estão vindo com carros de toda a Espanha, de outros estados da Espanha, vindo tanto ajudar materialmente, como com seus veículos, muitos com a comida que arrecadaram aí na sua cidade, outros até com máquinas pesadas para ajudar a tirar o carro das ruas e levar para outros lugares, né? Então, aqui nós estamos fazendo, as paróquias que não foram afetadas, nós estamos ajudando dessa forma, né? Com a coleta de alimentos e, de uma forma um pouco mais concreta, nesse próximo final de semana, as coletas das missas que nós vamos enviar aí também, né?